sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última parte da nossa congregação, vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Lembrando que, especialmente, esses três capítulos, 16, 17 e 18, são os capítulos da narrativa da segunda viagem evangelística do apóstolo Paulo, na companhia de Silas. Por isso, o título desse texto todo é Paulo e Silas, que vai então do capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 18, versículo 22. Vamos ver como esse texto todo está dividido. Esse texto tem uma introdução nos primeiros 10 versículos do capítulo 16, cujo título é Alvo Ministerial. Essa introdução nós encerramos hoje na nossa congregação matutina. E agora nós vamos entrar no desenvolvimento desse texto, que vai do capítulo 16, versículo 11, até o capítulo 18, versículo 22, e o título é Macedônia, a região na qual o apóstolo Paulo então realizou essa sua segunda viagem missionária. Então nós vamos nos deter agora nesse texto cujo título é Macedônia, Atos 16, 11 a 18, 22. Como esse texto está dividido? Da seguinte forma: ele tem um desenvolvimento, cujo título é Cidades na Macedônia. Quais as cidades na Macedônia pelas quais o apóstolo Paulo passou pregando o evangelho? Nós vamos ver que essas cidades foram as cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. 5 cidades pelo menos. Então, essas cidades, a visita de Paulo a cada uma dessas cidades está aí nesse texto de Atos 16, versículo 11 até o capítulo 18, versículo 17. E aí vem um texto pequeno aqui o fim dessa segunda viagem, no capítulo 18, do versículo... eu coloquei 16 ali, tá? Foi um erro de digitação, do versículo 18 até o versículo 22, tá? Atos 18, do 18 ao 22, o fim da viagem. Vamos nos concentrar nessa parte intitulada Cidades da Macedônia, 16, 11 até o 18, 17. Como que esse texto está dividido? Está dividido assim, ó. A primeira cidade onde Paulo esteve foi a cidade de Filipos, para quem depois ele escreveu a carta aos Filipenses. Tá? Filipos era a principal cidade dessa região aí da Macedônia. Por isso que tudo o que aconteceu na cidade de Filipos está registrado aí no capítulo 16, do versículo 11 até o versículo 40. Depois Paulo vai passar mais rapidamente por três cidades: Tessalônica, Bereia e Atenas. E essas 3 cidades estão todas no capítulo 17, que tem 34 versículos, de 1 a 34. E a última cidade aonde Paulo vai é a cidade de Corinto, cujo registro da atividade de Paulo nessa cidade ficou ali no Atos 18, de 1 a 17. Como nós estamos começando hoje nesse texto, nós vamos então para Filipos, ver a viagem de Paulo aqui na cidade de Filipos, Atos 16, de 11 a 40. Como esse texto está dividido? Ele está dividido assim: uma personagem importante vai aparecer no início e depois no final desse texto,
que é essa mulher chamada Lídia. Por isso nós vemos lá em cima, casa de Lídia, Atos 16, de 11 a 15, e no final, de novo, casa de Lídia, Atos 18, 40. 18 não, desculpa, eu errei ali, é 16, tá? Mais um erro de digitação, vão corrigindo aí para mim, tenham paciência comigo. Atos 16, 40, não 18, 16, 40, casa de Lídia. Esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V às vezes não dá certo, então acontece esses errinhos que aparecem nos slides. E a idade também. Então, no meio ali, nós temos os eventos em Filipos. Os eventos em Filipos, do capítulo 16, versículo 16, até o versículo 39. Mas hoje nós vamos ficar só com aquele texto ali, de 11 a 15, casa de Lídia, tá? Vamos ver quem é essa Lídia. Então, esse texto está dividido da seguinte forma. Uma introdução pequenininha aqui, que é a chegada de Paulo e sua equipe nessa cidade chamada Filipos, nos versículos 11 e 12, tá? 11 e 12. E depois o encontro com algumas mulheres, e entre essas mulheres estava Lídia, tá? E o Ctrl+C, Ctrl+V apareceu ali de novo errado, 18, é 16, tá? Atos 16, 13 a 15. Então, chegada a Filipos, versículos 11 e 12. A viagem da cidade de Troade, onde eles estavam, até a cidade de Filipos. E versículo 12, 16, 12, não 18, 12. Estão vendo que o 18 sempre aparece aqui embaixo? Por causa do erro da digitação. Então, é 16, 12. 16, 11 e 16, 12. A viagem e a chegada. Vamos ver a viagem no versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, chegamos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Não precisa repetir, porque aqui é só o itinerário da viagem deles, até chegar na cidade de Filipos. A chegada em Filipos está no versículo 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia do Império Romano. O Império Romano dominava sobre essa região. Nesta cidade permanecemos vários dias. Na sua Bíblia está escrito alguns dias, não é isso? Na Bíblia de vocês aí? Corrija, porque Paulo não escreveu alguns dias, escreveu vários dias. Você lê alguns dias, pensa que foi poucos dias. Ele ficou muitos dias, vários dias aí nessa cidade de Filipos, pregando nessa cidade o Evangelho de Cristo Jesus. Agora sim, o texto está correto ali, Atos 16, do 13 ao 15, mulheres e Lídia. O que isso significa? Paulo e sua equipe vai encontrar um grupo de mulheres, e a Lídia vai estar aí entre esse grupo de mulheres, tá? Primeiro fala dessas mulheres no versículo 13, e depois somente da Lídia nos versículos 14 e 15. Então, versículo 13, para a gente ganhar tempo, leiam comigo, vamos ler juntos o versículo 13, todos. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, qual é esse ambiente? Paulo e a sua equipe, Silas está com ele, Timóteo está com ele, o escritor do livro, Lucas, está com ele, e deve ter outras pessoas aí nessa equipe, que estavam pregando o Evangelho na cidade de Filipos. Num determinado sábado, eles resolveram dar uma saída da cidade, procurar um lugar mais isolado, e foram ali para junto de um rio, para quê? Para a equipe orar, para orarem ao Senhor. Mas quando chegaram ali, encontraram um grupo de mulheres. Não sabemos, porque Lucas não fala aqui quantas mulheres estavam ali. Mas ao encontrar aquelas mulheres, eles então
pregaram a palavra para essas mulheres, e nós vamos ver que quem pregava mesmo dentre a equipe era o apóstolo Paulo, que pregou o evangelho para essas mulheres. Lucas, ele tem um estilo de escrever. Quando a gente analisa escritores, a gente percebe o estilo que cada escritor tem ao escrever. Lucas, que escreveu Atos, escreveu também o Evangelho, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas gosta de dizer o número das pessoas. Ele disse que lá no cenáculo, no capítulo 1, tinha umas 120 pessoas reunidas quando veio o Espírito Santo. Depois disse que na pregação do dia de Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas. Depois, no capítulo 4, que mais 5.000 homens, fora mulheres e crianças, haviam sido convertidos. Ele gosta de dizer os números. Nós vamos ver em algumas cidades onde Paulo passou, em que ele fala que, algumas pessoas se converteram, e às vezes cita o nome de algumas delas. Ele é detalhista nesse sentido. Mas ele não fala aqui quantas mulheres estavam aqui ouvindo a pregação de Paulo. Ele fala somente do efeito dessa pregação em uma mulher. A mulher que se chama então Lídia, acerca da qual fala-se aí os versículos 14 e 15. 14, coração aberto, e 15, o batismo. No versículo 14 está escrito que certa mulher, vamos ler juntos? Junto comigo, uma vez, todos juntos. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Se mais alguma daquelas mulheres tivesse sido convertida nesse dia, pode ter certeza que Lucas teria registrado isso. Lucas estava lá presente e ele é detalhista nessas coisas quando ele escreve. Lucas não falou nada de nenhuma outra mulher que estava naquele grupo de mulheres, nem quantas mulheres eram naquele grupo, mas falou que Lídia era uma dessas mulheres e que o Senhor abriu o coração da Lídia para atender às coisas que Paulo dizia, que Paulo pregava. Então ela foi convertida e foi batizada, como nós vemos no versículo seguinte, versículo 15, vamos ler juntos? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A casa de Lídia passou desde então a ser a base missionária para a pregação do Evangelho na cidade de Filipos. Corrija uma palavra na sua Bíblia, porque Lídia não disse assim: se julgais que eu sou fiel ao Senhor. Lucas escreveu o que Lídia disse. Ela disse: se julgais que eu sou crente no Senhor, se julgais que eu sou crente no Senhor, que eu verdadeiramente creio no Senhor, entrai na minha casa e ficai aí. Esta obra que Deus fez na vida de Lídia traz para nós um grande entendimento para corrigirmos uma heresia, um ensinamento falso que fez muito sucesso no mundo, na pregação do Evangelho, desde o início do século 20. Desde o início do século 20, os pregadores falsos, pregadores de heresia, pregaram para as pessoas dizendo assim: o Senhor só vai entrar na sua vida se você
abrir o seu coração. É você quem tem que abrir o seu coração. E eu assisti muitas dessas pregações. Eu vi pastores pregando assim: a chave do seu coração é por dentro. Só você tem a chave do seu coração. E chegou a dizer assim, eu já vi pregadores pregando assim: Jesus é educado, Ele não vai entrar na sua vida se você não abrir a porta. Ele não vai arrombar a porta para entrar na sua vida. E as pessoas gostavam de ouvir isso, e aplaudiam essas pregações, e elas estão erradas. E esse é um dos textos que prova isso. Aqui não diz, no versículo 14, que Lídia, ao ouvir a pregação, ela mesma abriu o seu coração. Não, aqui diz que o Senhor lhe abriu o coração. Quem tem a chave de todos os corações é Deus. Ninguém tem a chave do coração de ninguém, e ninguém tem a chave nem do seu próprio coração. Quem tem a chave de todos os corações é Deus. E todo coração que Deus quiser abrir, Ele abre. E é por isso que está escrito no Apocalipse, capítulo 3, um versículo que a gente acha também no livro do profeta Isaías, assim ó: a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. O homem não é soberano, o homem não é dono da sua vida, nem da sua alma. O dono é Deus, e é Ele quem tem a chave. Aleluia. Jesus entrou na sua vida? Jesus entrou na sua vida? É porque Ele mesmo foi quem abriu. Não foi você quem abriu, não foi outra pessoa que abriu, não foi quem pregou para você que abriu, não foi aquela música que você estava ouvindo naquele dia que abriu o seu coração. Foi Jesus quem abriu. É o Senhor quem abre os corações e age na vida de quem Ele quiser. Quando Paulo entendeu isso, ele escreveu aos Romanos no capítulo 9 dizendo: logo, concluindo, o Senhor usa de misericórdia com quem Ele quiser usar de misericórdia, e Ele endurece a quem Ele quiser endurecer, porque é Deus que manda, não é o homem que manda. O homem não manda nada, o homem não determina nada, é Deus quem determina tudo e age em todos da forma como Ele planejou. Glória a Deus. É por isso que eu não fico chateado com pessoas que escutam o Evangelho e não aceitam, não recebem, têm mau gosto. Não são elas que estão rejeitando a Deus, é Deus quem as está rejeitando. E se Deus as está rejeitando, quem sou eu para fazer alguma coisa contrária? E eu louvo a Deus quando eu vejo pessoas sedentas da palavra, famintas da palavra, ávidas pela palavra, pessoas que vírus nenhum atrapalha elas de ouvirem a palavra, pessoas que não dão nenhuma desculpa para não ouvir a palavra. De casa não dá, é ruim, não consigo me concentrar. Não, pessoas que têm fome e sede da palavra em toda época, em toda circunstância, porque são verdadeiramente pessoas de Deus. Eu louvo ao Senhor porque elas são assim, porque Filipenses 2,13: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar,
segundo a sua boa vontade. Aleluia. Eu não oro porque eu sou um homem de Deus e eu tenho que orar. Não, eu oro porque Deus coloca em mim o desejo de orar e me leva para orar. Eu não medito na palavra de dia e de noite porque eu sou uma pessoa muito especial, muito talentosa, que gosta mesmo de Bíblia. Não, eu faço isso porque Deus opera em mim o querer isso e o realizar isso. E aqueles que pensam assim: mas eu não consigo ler Bíblia, tenho preguiça. Você está sem Deus na sua vida, saiba disso. E sem Deus você está perdido. Porque quem tem Deus, Ele opera o querer, Ele opera o querer e o realizar. Eu não estou gostando de congregar, porque a congregação agora ficou lá na casa do pastor, está mais longe, e está pandemia, e ainda não está todo mundo cantando, está uma coisa assim muito... e fica dando um monte de desculpinhas. Porta fechada. Porta fechada. Porta aberta. Aonde o meu Senhor estiver, eu aí estou. Aonde a palavra do meu Senhor estiver sendo anunciada, eu aí estarei. Porque é daí que Ele faz chover sobre mim o maná, é daí que Ele tira a água da rocha, é ali que Ele derrama a bênção e a vida para sempre. Durante essa pandemia, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Durante essa pandemia toda, nós não paramos de anunciar a palavra de Deus na mesma qualidade que o Senhor tem nos dado e aumentando de qualidade. Não paramos. Porque tem gente que parou. Quer que eu seja franco? Estão sem Deus. Sem Deus tudo para. Quem tem Deus é movido, é levado, é impulsionado, é guiado. E seja lá qual for a seca que o mundo esteja vivendo, quem é de Deus transborda de vida e do Espírito de Deus, não importa a circunstância em que esteja vivendo, em nome de Jesus. E por isso eu fico tranquilo no Senhor, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.